essa palavra vai nos ensinar a ter atos de fé. Então quando Lucas falava, solta a sua voz, pode ser que essa família que precisa ser restaurada, está precisando de voz de oração em casa. Pode ser que os problemas que nós estamos passando, está faltando voz de oração. E às vezes a gente fala assim, levanta o braço. Fala para o vizinho. Solta a sua voz. Tudo isso é bíblico, gente. Moisés, quando o povo de Deus estava perdendo a guerra, perdendo a batalha, Moisés levantou os braços, o povo começava a vencer. Moisés baixava os braços, o povo começava a perder. A ponto que ele cansou os braços e 2 irmãos, Araão e Ur, sustentaram os braços. Então quando você levanta o braço no grupo de oração, você está dando vitória para a sua família. É algo que o seu corpo está declarando para Deus. E quanto tempo eu fiquei, quando eu comecei em grupo de oração, com uma dificuldade de levantar os braços. Eu sei que muitos irmãos estão iniciando em grupo de oração. O grupo de oração nos ensina muito. Quando nós soltamos a nossa voz, Jesus quando realizava milagre, quem precisa do milagre aqui? Levanta a mão. Jesus quando realizava milagre, o que ele fazia? Eu falo isso sempre aqui, mas é importante a gente ter essa compreensão do ato de fé. O que queres que eu te faça? Ele fazia a pessoa que recebeu o milagre soltar a voz. O cego falava, que eu veja. Paralítico, que eu ande. Porque nós precisamos soltar a voz. A palavra cura. E a nossa palavra tem um poder. Deus, no meio de bilhões de pessoas, conhece a sua voz. Não é verdade? No meio de bilhões de pessoas no mundo, Deus conhece a sua voz, o timbre da sua voz. Sabe quando alguém te liga e você não precisa nem falar o nome, você sabe quem é? Aquela pessoa que você ama muito te liga? Pode falar, fulano, que você conhece o timbre da pessoa que você ama. E Jesus te ama, como nós cantamos aqui. Ele me ama. E uma verdade que nós vamos pregar hoje: a restauração de uma pessoa restaura uma família inteira. Nós estamos vivendo o seminário Famílias Restauradas. A restauração de uma pessoa restaura uma família inteira. Repete isso. A restauração de uma pessoa restaura uma família inteira. Agora vamos trazer para a primeira pessoa. A minha restauração restaura a minha família inteira. A minha restauração restaura a minha família inteira. Porque Deus te trouxe aqui para te restaurar, para que a sua família possa ser restaurada. Vamos lá então na palavra de Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 até o 17. Quem está com a Bíblia? Quem está com a Bíblia? Levanta a mão. Amém. Quem não trouxe, traga a sua Bíblia. Em Efésios, na armadura do cristão, fala que a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Como cristãos, nós precisamos sair com a palavra de Deus, para você acompanhar, para Deus te dar também discernimento durante o momento do grupo de oração. Então Colossenses 3, de 12 até 17. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos da entranhada misericórdia de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda vez que tiverdes queixas contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo. E sede agradecidos. A palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza, de sorte que com toda a sabedoria vos possais instruir e exortar mutuamente sobre a inspiração da graça, e cantai a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. Palavra do Senhor. Na nossa casa, se confirmar, você vai confirmando para mim, tá? Na nossa família tem sempre um controlador.
Sim ou não? Na nossa família, o pessoal está rindo, acho que o controlador é a pessoa que está aqui. Tem sempre um sensível demais. Sim ou não? Na nossa família tem sempre o que tem um perfil que ele tem que ser o centro das atenções. Sim ou não? Na nossa família tem pessoas que ele está sempre certo. Ela está sempre certa. Você tira a cabeça da pessoa, mas você não tira a ideia da cabeça dela. Sim ou não? Nossas famílias são todas iguais. Esses perfis estão todos lá dentro da nossa casa. Só que nós estamos com as nossas famílias sendo alvos. Nossa família é alvo que o inimigo está usando disso, dessa dificuldade de compreender como que o outro funciona. E nós estamos do nosso jeito querendo mudar o outro. E o outro do jeito dele querendo mudar a nós. E a nossa família está em guerra. Qual que é o projeto precioso de Deus? Família. O inimigo pode atacar Deus? Pode vencer Deus? Jamais. Mas ele vai na família. Para tentar atingir a Deus, ele vem na família. E ele vem nas pessoas da família para que a gente viva em guerra. Por isso aqui, hoje nós temos uma direção. A gente precisa mudar. O grupo de oração, como que foi importante nas mudanças que eu consegui realizar até hoje. Agora, fala para você, a minha mudança mudará a minha família. A minha mudança mudará aquele cabeçudo lá em casa. A minha mudança mudará aquela teimosa lá em casa. Então eu entendo que eu preciso mudar. A palavra começa dizendo aqui: com efeito, os eleitos de Deus. Quem são os eleitos de Deus? Nós. Você foi eleito para estar aqui hoje. Deus te elegeu para estar aqui hoje, para ser o ponto de transformação, o canal de graça, o canal de mudança nessa história das nossas famílias, do problema que nós estamos hoje entregando aqui diante do altar. Independente da dor que você trouxe, tem a ver com a sua família. Se é um desemprego, que família que consegue ter paz com o desemprego? Se é uma doença, que família que consegue lidar com uma enfermidade de quem ama? Se é uma separação, como que essa família vai crescer tendo problemas nesses relacionamentos? Então qualquer problema que você venha hoje pedir para Deus, deixa Deus tocar em você, deixa Deus ir na estrutura da sua vida. Então uma pessoa restaurada restaura uma família inteira. E aqui o Senhor vem dizer para nós, vamos pegar aqui o versículo 12. Como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia. Entranhada. O que é entranhas? Lá no íntimo. Muitas vezes, as pessoas lá de casa cometem erros. E quem tem intimidade sabe onde fere, né? Basta ter intimidade que a pessoa fala a palavra que vai me machucar lá no meu íntimo. Porque a intimidade dá isso. Intimidade faz a pessoa conhecer aonde ela pode nos machucar. Mas quando a pessoa erra, nós também sabemos muitas vezes como julgar, como condenar. E aqui a palavra está dizendo, se eu preciso mudar, eu, Rodrigo, se eu preciso voltar para casa diferente dessa noite marca da vitória, se você precisa voltar diferente, nós precisamos ser mais misericordiosos com o erro de quem está dentro de casa. Mas não é uma misericórdia superficial, é lá do fundo, lá das entranhas, é lá do íntimo. Vou fazer uma pergunta aqui. Uma pessoa que foi condenada na justiça, ela vai querer voltar no fórum? Uma pessoa que foi condenada, ela vai querer voltar naquele local do julgamento dela? Não vai querer passar nem na porta, né? Uma pessoa que passou por uma situação que ela foi condenada, aquele ambiente virou o ambiente que marca o período da condenação. Mas isso está acontecendo dentro das nossas casas. Quando nós condenamos o erro de alguém, o ambiente da nossa casa vira um tribunal que as pessoas ficam mais felizes com os amigos fora de casa do que dentro do próprio lar. Quantas pessoas que estão sobre o vício do álcool, e aí os familiares sofrendo com o álcool, que é um vício que
desestrutura uma família inteira, começa a condenar aquela pessoa que está no álcool. Só que lá no boteco, ninguém condena ele. Aonde que a pessoa vai passar mais tempo? Em casa ou no boteco? No boteco. Porque nós muitas vezes não estamos vivendo o que Paulo está nos dizendo. Essa carta aos Colossenses é porque a população dessa região estava vivendo do seu jeito. Quando Paulo escreve essa carta, é porque estavam todos querendo cada um viver do seu jeito. E aqui o Senhor vem nos dizer o primeiro ponto, a primeira transformação, que nós precisamos ter entranhada misericórdia. Quando alguém dentro da nossa casa erra, a gente tem que corrigir com amor. Corrigir, mas não condenando. A nossa educação, muitas vezes, é que você não pode errar. E se errar, a família inteira coloca aquela pessoa como fosse um escândalo, uma vergonha. Quantos jovens que nós acompanhamos, a gente tem uma afinidade muito grande com os jovens, que o jovem sai de casa, porque ele caiu, porque ele experimentou algo que não era para ele experimentar, mas ele não teve o apoio, o acolhimento. Ele teve sim a correção, mas uma correção sem acolhimento. Uma correção sem pegar na mão e levar as pessoas, levar aquela pessoa. Quantas pessoas que deixam o lar porque não recebe da nossa família um olhar mais sensível na hora dos nossos erros. E continua aqui. Que tenhamos bondade, humildade. Humildade. Qual que é a dificuldade da gente reconhecer os nossos erros? Quando nós erramos, um filho que vê um pai e uma mãe querendo os dois estar certo nas brigas, aonde que essa criança vai aprender a ter essa humildade? A poder ter uma família estruturada. Pais desestruturados criam filhos sem estruturas. E a palavra vai continuando e vai dizendo para a gente, versículo 13: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos. Nós não somos descartáveis. Nós estamos vivendo momentos que tudo é descartável. Ah, está dando trabalho? Manda embora. Ah, não está fazendo do jeito que eu quero? Tchau. Isso já passou para os relacionamentos. Quantos relacionamentos que era a sua missão, que era a nossa missão. Deus não manda ninguém perfeito para a nossa vida, mas o primeiro problema, a primeira crise no relacionamento, a gente está descartando. E o Senhor vem dizer para a gente, suportai-vos. O que é suporte? Olha aqui, ó. A família, a Sagrada Família está aqui, não está? Só que ela está suportada por algo muito resistente. Suportai-vos, é eu com a minha esposa, eu suportar o nosso relacionamento. É ela suportar as minhas limitações e me ajudar, suportando, para que eu esteja dentro da minha casa, para que eu esteja na caminhada de fé e não desistir da minha família. Nós precisamos ser suporte um do outro. O filho que está lá na penitenciária, ele precisa do teu suporte. Muito mais do que da nossa condenação. Aquele defeito que nos incomoda dentro do nosso relacionamento, Deus está falando, não joga fora o teu casamento. Não é descartável o casamento, mas dê o suporte, seja você o suporte, para que essa família continue, para que você consiga levar esse homem, para que você consiga levar essa mulher, para viver essa intimidade com Deus. Suportai-vos, sejam suportes. E isso nós vamos aprender até o final dos nossos dias. O suportar, sem Deus, sem vida de oração, a gente não se suporta. E quantas pessoas dentro da nossa casa que a gente não suporta? Lembra que eu falei dos perfis? Não suporta aquela pessoa que quer mandar em mim lá. Não suporta aquela pessoa que gosta de aparecer. Mas Jesus está dizendo suporte, porque Deus suporta a gente. Jesus não abandona ninguém. Ele sabia que Judas estava roubando dinheiro, mas ele não descartou Judas. Ele acreditou até o final. Judas não quis, até na hora que ele colocou a mão na mesma bacia, ainda ele disse, quem vai me trair está com a mão aqui.
Há tempo ainda. Mas ele não quis, porque ele era o filho da perdição. Mas você não vê mais nenhum exemplo na palavra de Deus de alguém que Jesus desistiu. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de mim. Quando eu conheci minha esposa, eu estava numa fase da vida que meus amigos daquela época bebiam muito. Com 18, 17 anos, a gente acha que ser homem é beber, né? Acha que ser homem é colocar cigarro na boca. A gente cresce numa ignorância tremenda. E eu entrei na bebida. E minha esposa, quando ela foi pedir para Deus, para que ela tivesse um namorado, ela falou: Senhor, eu só peço uma coisa, que não beba. Eu não quero bebida porque vem na linha da minha família bebida, de vô para pai. E aí a minha esposa me conheceu. Lógico que no dia que a gente se conhece, os defeitos não aparecem, né? E aí eu tinha exatamente o defeito que ela pediu para Deus, que ela não queria. Mas louvado seja Deus por ela não ter desistido de mim. Porque ela poderia falar assim: não, é namorado só, próximo, vou descartar. Esse rapaz bebendo desse jeito, vou descartar. Mas Deus tinha um plano de casal para nós. Deus tinha uma promessa para se cumprir na nossa vida. Quem que é na sua casa que dá mais trabalho? Presente para Jesus aqui. Quem que é a pessoa que você estava até pensando em manter uma distância ou até mesmo descartar na sua vida? E por fim, tem promessa de Deus. Nos relacionamentos, essa pessoa do seu lado que está convivendo com você é sua missão. Esse marido é a sua missão. Essa esposa é a missão que Deus te deu. Esse filho, louve a Deus que você teve um filho e os problemas que Ele está te dando é a sua missão. Não jogue fora as promessas de Deus. Hoje é dia de São Tomé, né? Tomé, todos os discípulos obedeceram a promessa, entenderam a promessa. Jesus falou o seguinte: ó, eu vou morrer, vou ressuscitar e eu quero encontrar vocês. Estejam unidos, estejam em igreja. Foi todo mundo, menos Tomé. O que Tomé foi fazer sozinho? Eles estavam na dor, eles estavam sendo perseguidos por toda a crueldade que aconteceu com o mestre, mas Tomé decidiu se afastar, decidiu sentir a dor sozinho. E eles chegaram e falaram: Tomé, nós vimos o Senhor. 10 pessoas falaram para Tomé: Tomé, a promessa, Tomé, o milagre, Tomé. Tomé, ele sozinho, brigando com 10. Ele sozinho, discordando de 10. E às vezes nós somos Tomé, né? Às vezes a gente coloca uma coisa na cabeça. Nós colocamos uma coisa na nossa cabeça e a gente não quer dar o braço a torcer. E a gente vai sofrer. Tomé ficou esperando mais 8 dias, mas Jesus não desistiu dele. Mas esses 8 dias de Tomé, que ele quis ir pela vontade dele, um sofrimento que ele deixou a promessa demorar mais 8 dias. Quais são as promessas para a sua família? Que pelo nosso jeito nós estamos adiando de tomar posse da nossa graça. Quais são as promessas que pela nossa teimosia, dificuldade de mudar, nós estamos adiando essa graça acontecer na nossa casa? Tem uma promessa muito grande aqui nessa palavra. Diz assim: a palavra de Cristo permaneça em vós, em toda a sua riqueza, de sorte que com toda a sabedoria vós possais instruir e exortar mutuamente, sob a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. E um pouquinho antes diz assim para nós: triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para o qual foste chamados. Triunfe em vossos corações a paz. Quando Jesus ressuscita, o que ele fala? A primeira frase para os discípulos: que a minha paz esteja convosco. Triunfe pela paz. Se tiver que lutar, lute pela paz da sua família. Se eu tiver que lutar, eu tenho que lutar pela paz da minha família. Famílias restauradas. Esse seminário,
Ele chega no momento, tenho certeza, essencial para todas as nossas casas. Porque nós precisamos fazer diferente. Do nosso jeito, não deu certo. Da nossa maneira, não deu certo. Mas hoje o Senhor dá caminhos aqui, ó. O que Deus está pedindo para nós? Vocês são os eleitos. Quem está aqui hoje foi chamado por Deus. Sejam mais misericordiosos. Sejam mais bondosos. Procure ser mais paciente. Procure ter mais paciência com os de casa. Suportai-vos, seja suporte. Permaneça junto. Ensine pelo exemplo. Nós tratamos bem os que estão fora de casa e tratamos mal quem está dentro de casa. Se eu derrubo uma xícara de café na toalha nova, não presta atenção, não enxerga, você é burro. Aí a visita vem e derruba a xícara de café na mesma toalha. Não foi nada não, não esquenta não, a máquina lava. E assim nós estamos sendo invertidos dentro do que o Senhor vem trazer para nós, que as nossas casas precisam viver essa restauração. Vai se colocando de pé, vai se colocando em ordem de batalha. Levante os teus braços. Olhe para as outras pessoas, fica com o braço onde você está, olhe para as outras pessoas, vai olhando para todo mundo que está com o braço levantado. Esse é o melhor? A gente consegue levantar um pouquinho mais? Isso. Sabe o que significa isso? Nós podemos dar mais. Nós podemos fazer mais. Tem algo aqui dentro que dá para a gente fazer mais. Mas nós estamos igual aos nossos braços. Quando Deus nos pede algo, a gente dá até onde é mais confortável. Mas esse a mais que o milagre vai acontecer. É nesse a mais que a família vai ser restaurada. É nesse a mais que esse casamento vai ser restaurado. Que esse filho vai voltar para casa. Vai dizendo isso: Jesus, eis-me aqui. Eu sou eleito. E eu tomo posse. Eu me responsabilizo em lutar pela minha família. Mais alto: Jesus, obrigado por me trazer nessa noite. Porque eu achava que não tinha mais jeito. Mas Tu és, Senhor, o Deus do impossível. Por isso eu proclamo que a minha casa, que a minha família vai ser restaurada. Porque eu não aceito que o inimigo venha atacar a minha família, venha desequilibrar o pilar de oração que sou eu, porque eu me revisto da Tua palavra, do Teu chamado. Eu irei proclamar a vitória de Deus na minha vida.